Então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje, né? Queremos aqui ainda fazer o registro, né? Temos, como dissemos, já irmãos de vários estados. Tem gente aqui também de Pernambuco, de Brasília, do Espírito Santo, lá de Aracaju. Leudenes está mandando aqui, acho que um abraço para o pastor Arivaldo. Tem também um pastor Hampley da Bahia, Newton também da Bahia, pastor, também tem Mari Farias, eu não sei de onde, Aurélio Correia lá dos Estados Unidos, Cátia Amaral, então bastante pessoas, pastor Almir das Virgens está aqui conosco também, lá de Pernambuco, pastor, deixa eu ver aqui, tem vários aqui que eu não sei a cidade, né? Estão procurando aqui pelas cidades também. Se você puder colocar o nome da sua cidade, nos ajuda aqui. Temos também gente mandando aqui um abraço para o pastor Júlio, Patrícia Rosa, o Westerley da Silva, também está Esse está no Canadá. No Canadá. Exatamente. Havia aqui, esse É um botou Canadá. recifense que está no Canadá, exatamente, com a família. Que bom. Seja bem-vindo também, Deus abençoe vocês. Na semana passada, a gente conversou bastante aqui sobre essa temática, teologia cristã versus mercado religioso num tempo de pandemia. Fizemos aqui uma distinção clara entre um mercado religioso no sentido daquele mercado que produz coisas, que produz os produtos necessários para aqueles que expressam algum tipo de fé, como a Bíblia, um CD, DVD, produzem livros. Então, existe um mercado nesse sentido, num sentido positivo. E isso foi bem colocado. É um mercado importante no Brasil, que chega a ultrapassar as economias de países pequenos, dado o volume que nós temos no Brasil nesse sentido. Mas discutimos também o problema do mercado religioso feito com a fé. E foi nesse ponto que nós paramos, né? Quando a fé deixa de ser algo do sobrenatural, da graça, do divino, e se torna um produto de mercado que é oferecido às pessoas em troca de alguma outra coisa. Então, dentro desse contexto é que nós queremos trabalhar nesta manhã de sábado, não é? Pensando um pouco nessa questão da teologia cristã versus esse mercado religioso. E eu tinha dito a semana passada que nós começaríamos respondendo aqui a algumas perguntas que nos tivessem sido enviadas. Mas não tivemos perguntas, só uma que alguém enviou diretamente para o Júlio. E eu vou pedir para a gente começar com essa pergunta aí, Júlio. Você pode passar para a gente aí como é que foi a pergunta que lhe foi dirigida? Pastor, a pergunta que o pastor Rogério, lá do Espírito Santo, ele mandou até foi um áudio, tá? Foi um áudio, e ele basicamente ele fala sobre o papel das convenções, né? A Convenção Batista Nacional, a Convenção Batista Brasileira, e outras convenções, não necessariamente batistas, mas a pergunta dele está focada na questão da Convenção Batista. Ele é um pastor batista, né, que está no Espírito Santo, ele mora em Vila Velha com a família, e ele pergunta sobre o papel da convenção como, ele até usou o termo assim, não atuando como uma cooperativa, mas como uma instituição, um órgão, eu não sei se a palavra regulador seria a palavra correta, mas um órgão direcionador no sentido de coibir práticas, de orientar, no sentido de orientação, para que haja um amadurecimento, para que práticas dessa natureza, assim, do lado negativo, do lado pejorativo do mercado da fé, de mercadejar a fé, por exemplo, possam ser minimizadas, por exemplo, por falta de instrução, de capacitação, ou por alguma outra fonte. Então, ele coloca isso, qual seria o papel, ou se a gente pode pensar num papel das convenções, né, das convenções religiosas, a pergunta dele para a Convenção Batista Nacional especificamente, no sentido de instruir, orientar, guiar e até coibir práticas que consideramos danosas à fé. Essa que foi a pergunta do pastor Rogério Cerqueira Vieira, que mora lá em Vila Velha com sua família.
Pastor Jesus, o senhor, na qualidade de presidente da convenção, poderia comentar um pouco sobre isso? Claro, com certeza. A primeira coisa, Pastor Rogério, né? Pastor Rogério, isso. Pastor Rogério e irmãos, né? Nessa questão do mercado da fé, do mercado religioso, na produção e venda de bens simbólicos, nós temos que fazer uma distinção muito clara entre o que nós chamamos de igrejas neopentecostais, pentecostais ou pentecostalismo clássico, e as igrejas históricas. De uma forma geral, a Convenção Batista Nacional, apesar de renovada, carismática, influenciada pelo pentecostalismo, ela é considerada como protestantismo histórico. Então, no seio do protestantismo histórico, graças a Deus, nós não vamos encontrar com frequência, com raríssimas exceções, essas mazelas. Elas estão mais presentes no pentecostalismo e no neopentecostalismo. Então, a Convenção Batista Nacional, de um modo geral, por ser uma convenção de igrejas de fundamentação teológica, de protestantismo de missão e protestantismo histórico, nós, graças a Deus, até onde eu conheço, com raríssimas exceções, a gente não enfrenta, né, essa dinâmica desse mercado da fé, do mercado nesse sentido que nós estamos discutindo nessa manhã. Então, a nossa fundamentação teológica, o fato de nós termos uma Orniban, de nós termos um pastoreio de pastores, né? De nós prestarmos contas nas nossas reuniões de Orniban, nas nossas reuniões de CBN, e até mesmo uma discussão como essa que nós estamos tendo aqui hoje, né? Então, o esclarecimento, o entendimento, a compreensão, ela é maior. Mas na penúltima assembleia que nós tivemos, né? Ainda na presidência do pastor Edmilson, ali em Búzios, foi proclamada, né, uma nota ali de orientação, porque as igrejas batistas são autônomas, né? A convenção ela é uma associação de igrejas, então a gente não é um governo episcopal, né? Então a convenção ela sempre tem um papel de orientação, mas ali já foi soltada uma nota dando algumas orientações, não só em relação a mercadejar a fé, mas também numa simbiose maléfica da igreja e da convenção com a política partidária, né? Então, nesse sentido, a gente sofre, como todo segmento evangélico, mas como igreja histórica, até mesmo pela formação dos líderes, dos pastores, da Ormiban, a gente sofre bem menos do que sofre essas influências o mundo neopentecostal. Eu entendi, pastor Jesus, só um minutinho, pastor Edmilson, eu entendi, inclusive, que uma das coisas que motivou o pastor Rogério a fazer essa pergunta foi um dos exemplos que o pastor Edmilson mesmo deu de pessoas tentando, por exemplo, aproveitar de eventos da igreja e chegar, ô pastor, eu te dou aí um ganhamezinho aí, um percentual, não sei o que, alguma coisa assim. É lógico que se estamos falando de alguém que está alinhado com as práticas bíblicas, ele vai perceber que isso não é de Deus. Nós não estamos falando disso. Mas pensando assim na convenção como uma associação e como uma associação que dá direcionamento, né, ou pelo menos que orienta, né? Elucida, e sobre né? essa questão de contratar, por exemplo, contratação de profissionais do louvor, que se a pessoa vive disso, ok, ele vai ter que ser remunerado, mas até que ponto isso, né? Então, acho que foi bem nesse sentido que o pastor Rogério fez essa provocação. Dentro da autonomia das igrejas, né? As igrejas batistas, elas são autônomas. Então, dentro da autonomia das igrejas, ela possui essa autonomia. Então, o papel da convenção, ele é um papel de elucidação, de esclarecimento, né? Nunca é um papel
verticalizado, né? Nós não somos uma convenção episcopal. Se fôssemos, aí o bispo, né, ele emitiria ali um decreto e cumpra todos os demais. Quem tem juízo, obedeça, né? Então, no nosso caso, é muito mais nisso que nós estamos fazendo aqui, é conscientização. Um trabalho de convencimento, né? Um trabalho de conscientização, um trabalho da Orniban, no sentido de pastorear os pastores, né? De mostrar a distinção entre o pastoreio e métodos de crescimento, né? Então, e o grande trabalho que nós fazemos é na formação dos nossos obreiros, né? Então, um obreiro batista, ele tem que passar pelo seminário, ele tem que passar pela ordem, ele é examinado, ele gasta aquele tempo, né, de observação. Então, graças a Deus, em termos de escândalos, eles acontecem, mas no meio batista a gente percebe que eles são bem menores do que a gente vê em outros ambientes. Em alguns outros segmentos. Exato. Quando a gente tomou a decisão em 2017, na verdade foi uma decisão do Conselho Nacional e que depois terminou sendo homologada, né, pela própria Assembleia Geral da Convenção, no sentido de eventos institucionais da Convenção ficaram, estão proibido hoje qualquer pessoa, qualquer líder, seja no âmbito do Estado, de um município, de uma região, de um grupo de municípios ou do próprio país, contratar, seja pregador, seja cantor, seja lá o que for. Qualquer coisa nesse sentido, a gente está hoje, não tem uma autorização institucional para fazer no âmbito da denominação. Claro que a gente não tem como interferir no contexto das igrejas, mas uma coisa interessante é que muitas igrejas assimilaram a mesma ideia e tomaram como decisão dizer assim, olha, nós não vamos fazer isso. A convenção está dizendo que esse negócio é ruim, a gente não vai fazer isso também. Eu vi isso. Não é? E isso foi uma coisa positiva. Muita gente nos criticou, saiu muita reclamação. Eu recebi, na época, e-mails, telefonemas de cantores muito revoltados contra a decisão que nós tínhamos tomado e tal. E assim, o pastor Edmilson também, eu soube que outras denominações seguiram o mesmo parecer nosso, né? Nós ficamos sabendo também de um grupo que disse, olha, vamos adotar esse mesmo parecer. Nos nossos eventos não faremos isso. E eu acho que foi um avanço. Agora, claro, como o pastor Jesus bem colocou, nós não somos um governo episcopal, né? Somos uma associação. E agora, o interessante é que quem faz parte dessa associação deveria observar isso. Puxa vida, eu estava no Espírito Santo, um tempo desse, conversando com um pastor lá, e ele me disse que ele recebeu uma proposta de um camarada para levantar uma oferta na igreja. Não, deixa eu levantar uma oferta. E ele ficou assim meio sem... Ele disse que na hora ele não se apercebeu direito daquilo e foi uma coisa assim, o camarada, não, 50% da oferta fica para a igreja e os outros 50% fica para mim. E o pastor, acostumado com as ofertas que levantava na igreja, deixou o camarada levantar essa oferta. Ele disse que foi uma coisa assim, mais estapafúrdia que ele já viu na vida. E, para o final, ainda o sujeito ainda deu um calote na própria igreja, que nem o valor que ele iria depositar para a igreja depositou. Eu disse para ele, pastor, o senhor, infelizmente, caiu no conto do vigário e achou que essa história ia ser muito proveitosa e foi extremamente maléfica para a sua vida, para o seu ministério. Ele ficou arrasado com aquilo, a igreja ficou arrasada. E é um fato, porque quando nós... não tem coisa pior do que você ser enganado na sua fé. Às vezes você chega com aquela forma assim, tão credo, tão crente, e você socorre. É aquele sujeito que chega para você assim, rapaz, por favor, me ajuda, eu estou passando uma necessidade, e você, de forma crédula, ajuda. Aí você descobre que o sujeito é um pilantra, mentiroso, que não está passando necessidade alguma, ele faz isso com todo mundo. Você fica revoltado. Agora, você imagina isso no contexto da igreja, né?
Que Deus nos ajude e que a gente utilize os princípios bíblicos para arrecadação de recursos, que a gente utilize os princípios bíblicos para ofertar, que a gente utilize os princípios bíblicos para honrar, mas tudo isso com base na Escritura. Tirou da Escritura, não tem jeito. Eu fui uma vez pregar num determinado lugar, uma igreja, e chegou lá, o pastor falou, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos levantar uma oferta para o pregador. Aí eu falei para o pastor, não faça isso. Se o senhor fizer isso, eu não aceito receber essa oferta. Não, mas é que nós temos uma prática aqui na igreja que o pessoal vem e traz a oferta até o altar para colocar nos pés do pregador. Eu falei, não, eu não aceito. Se o irmão fizer isso, se o irmão quiser me dar uma oferta, eu receberei com muita alegria. A igreja, agora, se for fazer esse tipo de prática, eu não vou aceitar, porque isso fere um princípio que eu tenho. Aí ele ficou assim, todo sem jeito e tal, e mudou lá. Eu fiquei sabendo na hora, terminei de pregar, e ele entrou com essa. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça tal coisa. Então, mudou o roteiro na hora lá. Mudou o roteiro e criando, não. Eu não aceito um negócio desse, porque isso fere para mim um princípio. Se a igreja fizer uma oferta com amor e alegria, é uma coisa. Agora, participar desse processo, quer dizer, isso para mim já entrou que eu fui oferecer um produto e se o produto agradou bastante, as pessoas vão ofertar mais ou menos e assim vai. Bom, pastor Arivaldo, está quietinho hoje, né, pastor Arivaldo? Estou ouvindo e aprendendo. Está ouvindo, aprendendo, né? Sim. Me diga uma coisa, havia mercado religioso nos tempos de Jesus? Como? E a mercadoria era uma mercadoria real. Real, né? Existia mercadoria, bois, aves e outros produtos vendendo. A feira era uma feira grandíssima. Eu lendo a esses dias, a esse respeito, o escritor diz que se estimava uma média de 300 a 400 mil pessoas que vinham do mundo todo para aqueles encontros no templo, porque era uma festa sagrada, no caso específico da celebração da Páscoa, e ali, claro, tinha que existir bois e tantos outros animais, porque fazia parte da prática exatamente da celebração da Páscoa. E, em consequência disso, os que vinham distante traziam o dinheiro, tinha o cambista para transformar o dinheiro da sua origem no dinheiro local para fazer a troca, isso é, para comercializar. Ele comprava e pagava e resolvia o problema. Mas, aí... Pastor, sim. E por que Jesus entrou de forma tão dura contra essa prática, já que era uma coisa que era feita usualmente? O problema que eu alcanço aí, até onde eu tenho pesquisado, pastor Edmilson, pastor Jesus e o pastor Advan e o pastor Júlio, a questão é que eles se prevaleciam da ocasião e da oportunidade para transformar uma prática que deveria ser só motivada pela fé, pela religião, para o enriquecimento, caracterizando o famoso lucro. O lucro ali era muito grande. Na verdade, houve um desvio. Nós entendemos que houve um desvio de finalidade, que deveria ser a contribuição para que os celebrantes da Páscoa cumprissem o rito, eles estavam aproveitando para transformar em um negócio altamente rendável. O lucro ali era exorbitante. Foi isso, inclusive, que nós vimos na nossa pesquisa. De modo que o mal não estava, pastor Edmilson, o mal não estava na realização da transação, mas o mal estava na transformação da transação em um negócio de, muitas vezes, extorquir, inclusive, aqueles que tinham que fazer e não tinham como fazer se não comprasse pelo preço que o mercado ali estava estabelecendo. Por isso é que Jesus, para concluir, por isso é que o Senhor Jesus
ele teve uma reação. A reação de Jesus realmente ela espantou a todos, porque ele virou as mesas, porque ele expulsou os que estavam ali comercializando, e realmente foi uma prática de Jesus negando, reprovando, condenando aquela prática que ali estava. Portanto, nos dias de Jesus havia um mercado religioso. Como é que a teologia cristã, Júlio, dá uma explicação teológica para aquela passagem de Jesus, poderíamos, assim, do ponto de vista psicanalítico, chamar assim de a abreação de Jesus, aquela reação que aparentemente foi desproporcional. Por que ele foi dessa forma, né? É um momento em que Jesus parece uma outra pessoa. É verdade, é verdade. Pegar um chicote, né, e sair Exato. derrubando as mesas e ir proferindo. Ele pegou duas passagens bíblicas e juntou numa só, falou Isaías, né, e Jeremias falando que a minha casa, Oséias, né, falando que a minha casa ela é casa de oração para todos os povos, e vocês a tornaram um covil de ladrões. Uhum. Eu queria só dar uma contextualizada para chegar aí, complementando o que o pastor Arildo ele falou, pastor Edmilson. Na semana passada, no nosso encontro, eu citei que a própria lei ela previa um dispositivo, né, para, por exemplo, não somente para a festa da Páscoa, mas todas as grandes festas que as pessoas viriam para a cidade em que Deus colocou seu nome, nesse caso, Jerusalém. E tinha a questão, por exemplo, dos dízimos, que eram as dízimas que deveriam ser trazidas também para Jerusalém para serem comidas pelo ofertante juntamente com os levitas e tudo mais, e com o estrangeiro, o órfão, a viúva. Então, assim, a lei ela já tinha um dispositivo, ela já previa que o ofertante poderia, caso Deus o houvesse abençoado generosamente o seu pacote de oferta fosse grande, ou seja, ele ia trazer animais, ele ia trazer comida, né, ele ia trazer grãos, ia trazer um monte de coisa, ele venderia onde ele está, traria o dinheiro e compraria novamente no local onde o Senhor tinha posto o seu nome. Então, essa transação comercial ela é prevista na lei. A lei do Levítico ela prevê essa transação. Agora, imagine que aí entra a questão da ganância, porque os tempos em que as pessoas viriam para Jerusalém são os mesmos. Então, aqueles teriam um grande volume de gente vendendo produtos lá na terra dele. Então, imagina, se você tem a abundância da oferta, o preço lá provavelmente poderia cair se são negociantes, e haveria uma procura enorme de compra em Jerusalém. Então, consequentemente, um preço alto é vender barato para comprar caro. Então, isso acaba produzindo um resultado. Estamos falando de inflação, é basicamente isso que está acontecendo. Tá certo? E pensando já na diáspora, pensando na dispersão do povo judeu depois do exílio babilônico, o número de judeus que se espalhou pelo mundo e que viajaria de longe trazendo recursos, além do povo judeu, mas também os convertidos, né? Por exemplo, aquele etíope, né? que era um convertido ao judaísmo, provavelmente, e tudo. Então, essas pessoas, elas traziam. Então, você tem aí um nicho de mercado religioso muito poderoso, extremamente poderoso, tá certo? E a história dos cambistas aí que o pastor Arivaldo falou, você imagina o seguinte, Israel, a Palestina, ela passou pelo domínio de 4 nações diferentes desde os tempos de Babilônia, né? Babilônia, Medo-Persa, gregos e romanos. E a helenização do mundo todo, cada cidade, cada lugar, eles cunhavam as suas próprias moedas, e as moedas, o valor dela, como são metais preciosos, o valor dela está associado ao peso. Mas cada moeda trazia, cunhado a ela, o Deus a quem ela honrava, e esse dinheiro ele é impuro do ponto de vista do judaísmo. Então, esse dinheiro impuro, que tem lá um Deus cunhado, não poderia ser colocado no tesouro do templo, assim como o dinheiro de sangue também não poderia ir para o tesouro do templo. Esses cambistas também têm esse nicho de mercado, onde ele vai trocar a moeda, impura, a moeda pagã, pela moeda santa, que é a moeda que é o shekel, que é o ciclo do tesouro que vai entrar para o templo. E com isso, eles sobrevaloravam a taxa. Consequentemente, esses cambistas, eles eram riquíssimos. E esse mercado, ele é um mercado disputado entre famílias da aristocracia, era um mercado vendido, era um mercado trocado entre eles, é como vender luva, vender o lugar, você pode vender. Então, eram famílias poderosíssimas que estavam ali.
O interessante na reação de Jesus, pastor, é que se você pegar e ler, todos os 3 evangelistas, os sinópticos, contam a história, né? Contam a mesma história, ocorrendo na última semana de Jesus, praticamente nos últimos dias dele, e eles mostram, eu como professor de hermenêutica, eu digo aos meus alunos que nós temos um aliado poderoso para a interpretação bíblica, que é a reação de quem está ali. Por quê? Porque quem está ali, ele vive naquela época. Então, qual foi a reação? A reação foi, os religiosos ficaram irados com Jesus, desejando a morte dele, já queriam matá-lo, tá certo? E o povo ficou super feliz e ele começou a curar um monte de gente. Então, você observa que existe ali um ambiente em que e eles não reagiram contra Jesus por causa do povo. Então, assim, teologicamente falando, pelo relato bíblico, está evidente que todo mundo ali sabe que está errado. Tanto quem pratica, quanto o povo que está naquele momento, que reage positivamente ao fato de Jesus ter jogado aquelas mesas de câmbio no chão, que aconteciam ali nos grandes átrios, no entorno do templo, eles estavam quase dentro do templo, né? Então, era um local de oração, era um local onde as pessoas viriam para apresentar seus holocaustos, que é um sacrifício de adoração, de glorificação ao Senhor, uma oferta pacífica, uma ação de graças, um sacrifício de perdão de pecados, né, onde ele ia pedir perdão. Ou seja, é um ambiente onde as pessoas estavam buscando religar com Deus, estavam buscando adorar a Deus, estavam se colocando na posição de adoradores. E a gente pode pensar hoje, da mesma forma que lá em Éfeso tinha Diana, e o mercado de Éfeso em torno da Diana era fortíssimo, assim como no Brasil existem cidades religiosas poderosas com o mercado religioso delas, no mundo inteiro tem, Jerusalém também tem, só que cercou, e a reação de Jesus, o autor, ele mostra como um cumprimento profético. Ele é o Messias, ele tem autoridade ele está ali para dizer, vocês estão errados e vocês sabem disso. Então, é isso que, esse zelo de Jesus, é evidente que alimentou a ira daqueles que já o odiavam e alimentou a esperança dos pobres e oprimidos que estavam ali e que foram um monte, ou seja, a mesma autoridade que Jesus demonstrou derrubando a mesa dos cambistas, se você ler as passagens, você vai ver que na sequência ele cura várias pessoas. Então ele tem autoridade para derrubar a mesa do cambista, como tem autoridade para expulsar o demônio e para curar o doente e para limpar o leproso. Então Jesus, ele dá o recado imediato. Então aí o povo fica, ninguém reage contra ele. Você não vai falar assim, um cambista pegou um porrete e partiu para cima de Jesus. Ele não, porque se ele tentasse fazer isso, provavelmente ele ia ser massacrado. Ele ia ser massacrado. Por quê? O mesmo Messias, o mesmo profeta, né? Profeta que derrubou as mesas e chamou todo mundo de ladrão, foi o Messias que na frente de todos curou um monte de gente. E era a maneira como Jesus atuava. E gratuitamente, né? Exatamente. E sem cobrar, exato. Ô, Josivan. Oi, eu queria pontuar aqui, naquela reação de Jesus, a gravidade desse fato, acredito eu, que foi exatamente a utilização da religiosidade das pessoas objetivando o lucro desonesto, se utilizando de elementos considerados religiosos e sagrados pela lei. Isso. Acredito que a reação de Jesus foi mais ou menos assim, vocês estão enganando o povo. Casa de ladrões. Exatamente, em busca de adorar, de fazer aquilo que estava prescrito na lei, e vocês estão enganando o povo, estão induzindo o povo ao erro. Agora, ter pessoas, pastor, para vender os produtos para aqueles que estão vindo de longe, isso seria ilícito. Teria que ter alguém para comprar mesmo, porque a própria lei previa isso. O problema é que a gente vai a Jerusalém, uma das coisas que a gente vê claramente, quando você entra na principal rua de entrada a Jerusalém, havia já os compartimentos que eram as lojas. Ou seja, quando você passava pelo lugar do Siloé, se lavava, se limpava, era passagem obrigatória. Era passagem obrigatória. É isso aí. Você ter que um supermercado. Exatamente, era uma espécie de um mercado mesmo. Agora, o problema que a gente vê aqui, então, não consiste em si no fato de ter acontecido de alguém levar um dinheiro para comprar uma ovelha e oferecer essa ovelha. Isso não era o problema. A lei previa. O problema é como as pessoas que estavam fazendo isso, qual era a motivação, o que estava por trás dessa questão. É isso aí. Nós estamos esquecendo uma coisa, pastor Edmilson e demais, né?
é que essas duas lógicas, elas não convivem pacificamente. O Franz Schaeffer chama a nossa atenção no livro dele que quando você coloca o sagrado com o natural tende a corromper o sagrado. Choca. Então, num mundo como o nosso, da natureza humana, todas as vezes que você colocar duas lógicas distintas juntas, uma vai se sobrepor à outra. Então, quando você coloca o mercado junto com o santo, com a piedade, pela natureza humana, pelo pecado, a tendência natural é do mercado se sobrepor ao sagrado, ao piedoso, né? O Então, tangível se mim, sobrepor ao não tangível, né? exato. Para mim, o problema, né, vamos dizer assim, o problema real que fundamenta a ação de Jesus é que essas duas lógicas elas não vão conviver pacificamente e de forma saudável. Uma vai se sobrepor à outra, e geralmente a que se sobrepõe é a lógica do mercado. Mas nós também não tocamos num ponto aí que é a questão do sacerdócio. O Barclay fala que no período aí do nascimento de Jesus, um pouquinho antes, né, até a chegada de Pôncio Pilatos a Jerusalém, havia uma disputa ali pelo domínio do sacerdócio que estava na mão dos saduceus, né? Tanto é que Jesus é levado a Anás e depois a Caifás, que são membros da mesma família, e que, ao longo desses 40 anos, 15 membros da família de Anás tinham domínio do sumo sacerdócio. Então, essa questão da lógica do mercado aliada a um domínio, né, a uma relação de poder, né, que era o sacerdócio, então, isso era desastroso. Então, o sacerdócio ele foi contaminado, né, pela possibilidade de riqueza que o mercado lhe propiciava, né? Verdade. Eu me lembro do pastor Maurício Carvalho, de São Paulo, numa das suas pregações, e dizendo que as casas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, eram inspiradas na arquitetura das casas dos senadores de Roma. Então, eles viviam como senadores de Roma, os sacerdotes, né? Cujas casas tinham a mesma arquitetura. Então, a lógica do mercado com a lógica da piedade do santo, elas não vão conviver pacificamente. Uma vai atropelar a outra, né? Gostaria de citar aí, pastor, complementando o que o irmão está falando, para enriquecer esse ponto. Em João, capítulo 11, verso 47 e 48, fala que os principais sacerdotes eles convocaram o sinédrio e começaram a falar o que a gente está fazendo com esse homem, né? Falando a respeito de Jesus. Aí tem uma frase no verso 48 que diz o seguinte: se deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, sim, mas a própria nação. Então, como assim os romanos tomarão o nosso lugar? O que acontece é que a gente está falando de uma aristocracia sacerdotal que comprava e vendia privilégios, espoliava os menos favorecidos com o jugo da religião, explorava todas as possibilidades de mercado que a adoração, os serviços sacrificiais, as festas, as peregrinações proporcionavam, né? E destruíam qualquer manifestação contrária ao seu posicionamento, status e privilégio por meio da política. Ou seja, eles negociavam a posição deles. Na época dos macabeus, os macabeus eles se levantaram como um movimento para devolver a autonomia ao povo de Israel no período interbíblico. Depois veio os asmoneus. No período de Herodes, ali o Herodes nem judeu ele era. A família herodiana, eles não eram totalmente judeus. E esses privilégios, eles eram... Aí o privilégio é só status? Não, não é só status. O privilégio é a possibilidade de comprar, de possuir, de dominar e aí por diante. É por isso que Jesus fala... É contra isso que Jesus está pegando o chicote e derrubando mesa. Quando Jesus fala, vocês transformaram
a minha casa, a casa do meu pai, em casa de salteadores, né, e ladrões, Um covil, né? está se referindo ao sacerdócio. Exatamente. Porque muitos daqueles animais também, a gente se esquece, né? Por exemplo, eu vinha da Grécia. O pastor Arivaldo vinha lá das regiões do Irã. Obrigado. O pastor vinha lá de Roma. Eu chegava, comprava o cordeiro, entregava na mão do sacerdote para fazer o sacrifício, aquele cordeiro saía pela porta do fundo e voltava para o curral. Aí o pastor Ari chegava lá, comprava o mesmo cordeiro que eu já tinha comprado, entregava na mão do sacerdote, quer dizer, a corrupção entrava era pela porta do fundo, voltava para o curral, e o Júlio vinha, comprava o mesmo cordeiro. Ou seja, o sacerdote... Ou seja, esse cordeiro era muito abençoado, né? O sacerdote não sacrificava o cordeiro e fazia ele entrar e sair, vindo para o mercado, dezenas, centenas de vezes. Né? Aí Eu acredito... E aí, se a gente analisa as passagens, essa passagem bíblica, esse relato dessa reação de Jesus, a gente consegue entender o porquê dessa reação. Ele foi até manso, né? Foi até manso. Pastor Arivaldo, me diga uma coisa. Havia uma perversidade muito grande, assim, uma perversidade muito grande, né? Muito por parte do sacerdócio, por parte uma cegueira extrema. Não quero vitimizar o povo, porque o povo também acaba sendo culpado pela liderança que sustenta, né? Sim. Mas a perversidade da liderança, ela era enorme, né? Eram salteadores, realmente. Lembre-se que lá em Ezequiel, uma das cobranças é que Ezequiel diz que o sacerdote vivia do pecado do povo. Ele se sustentava do pecado do povo e o povo gostava disso. Exato. Pastor Arivaldo. Eu vou entrar aí agora. O pastor Edmilson. Pastor Edmilson. Diga, meu querido. Enquanto os senhores estão dando essa belíssima aula, né? Eu estou aqui, estou me sentindo aqui assentado aprendendo. É o seguinte, aos pés de Gamaliel, né? Eu fico contextualizando o mercado daqueles dias, de hoje, a reação de Jesus e hoje. Quer dizer, nós não vamos entrar na discussão ainda do hoje, eu não sei se vai dar tempo, né? Porque a primeira pergunta, o senhor já viu aí, né? Uma só. Qual seria e como nós nos sentiríamos hoje se Jesus tivesse os nossos dias vendo, testemunhando o que está ocorrendo nos nossos dias com a chamada igreja, que é uma questão que depois, no momento certo, nós vamos discutir igreja e igreja. Uhum. A igreja de Cristo e a igreja é a organização, instituição, que não é agora. Né? De modo que eu fico, então, já me sentindo nesse contexto, pastor Edmilson e demais colegas. Pastor Arivaldo, essa, inclusive, foi uma das perguntas que alguém aqui fez, uma irmã aqui fez, e estava falando exatamente isso. Ela fez, olha, como é que Jesus faria hoje, né? Quando se depara com... Se a gente que não é Jesus... A gente tem reações, às vezes, até estranhas diante de determinadas condutas que são percebidas na nossa, no conjunto da família da fé cristã, não é? E a gente fica se perguntando por que é que um negócio desse está acontecendo. Será que as pessoas não enxergam que isso é um absurdo, né? Uma pessoa não... Eu tive a oportunidade de viajar quando eu fui para Israel em 2013. Eu fui com um médico que não é evangélico, e ele chegou lá no Rio Jordão, e ele olhou para o Rio Jordão, e ele disse assim, a gente podia levar um pouco de água daqui, né? Rapaz, a gente ia ganhar dinheiro com esse negócio. Olha aí. Ele falou isso, né? Aí ele ironizou, ele fez assim, porque está todo mundo levando água. Ele fez, eu não sei o que já teria acontecido se de fato toda essa água que se vende no Brasil fosse do Jordão. O que já teria acontecido com o Jordão? A gente podia levar um pouco também. Já teria secado o Jordão. Mas, assim, esse raciocínio parece que não funciona, ele não entra. As pessoas ficam totalmente tomadas por uma ideia de obter um determinado resultado
que parece que se permitem enganar por proposituras que são incoerentes com o Evangelho. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, dentro daquilo que a gente estava conversando. Mas, pastor Arivaldo, você acha que a gente falou de mercado religioso? O crescimento desse mercado religioso hoje, tanto no sentido do mercado, esse mercado, digamos assim, legítimo, digamos assim, a produção de Bíblias, CDs, livros, etc. e tal, e também o próprio mercado da fé, tem a ver com essa chamada pós-modernidade? O pensamento pós-moderno tem desencadeado esse tipo de reação também? As pessoas correm atrás do mercado, influenciadas por essa visão da pós-modernidade? O que o senhor acha disso? Pastor Edmilson e demais colegas, essa é uma questão que nós não podemos separar uma da outra. Uma está dentro do contexto. É reflexo, eu considero como reflexo, como parte desse novo estilo de vida, essa nova maneira de se viver, essa nova ética da sociedade em que nós estamos, a sociedade pós-moderna, que é um termo, os sociólogos, os cientistas da sociologia, eles trabalham muito a questão da pós-modernidade, mas dentre eles eu me identifico muito com um que é muito conhecido, judeu, o Zygmunt Bauman, né? Ele, ao invés de usar o termo pós-modernidade, ele prefere manter a modernidade, a sólida e a líquida, a fluida, né? E ele estabelece uma diferença. Eu vou fazer esse comentário para depois, então, objetivar na resposta da pergunta. Então, ele considera dois momentos da modernidade: uma é sólida, período da certeza, da valorização das instituições, como a família, como a escola, como a autoridade. Havia solidez, havia a verdade, havia verdade. Vem o segundo momento, que nós chamamos hoje, a maioria dos sociólogos chamam de pós-modernidade, e torna tudo isso líquido, sem forma, fluido, sem caracterização, que é e não é o relativismo. E dentro desse contexto aparece, então, o mercado religioso, em que na visão dos economistas, como ciência, eles veem a igreja como uma firma comercial. Eles veem que o que a igreja, e aí eu vou fazer daqui a pouco uma diferença, a igreja, enquanto instituição, enquanto organização, é apenas uma das atividades econômicas que é desenvolvida, em que, no fim de tudo, se obtém, através da fé, o resultado concreto, que é o lucro, que me parece, pastor Edmilson, pastor Jesus Aparecido, pastor Júlio e pastor Josvan, me parece que a gente vai rodar e vai voltar para os dias de Jesus. O que era uma prática religiosa, ela agora é transformada em quê? Em um negócio que gera lucro, que enriquece aqueles que se utilizam, eles se servem do espírito religioso, mas no fundo o que eles querem é o enriquecimento, é a maximização do patrimônio, é a riqueza. Em outras palavras, é o poder através da riqueza. Logo, pastor, sim, pode interromper. Deixa eu falar com o Josivan. Josivan, que você que está ligado aí, trabalhando com pastores o tempo todo, como é que é coerente essa ideia dos pastores estarem enriquecendo com aquilo que é a proposta do Evangelho? Você que é pastor de pastores aí, que anda com pastores, como é que você vê esse negócio aí? E esse anseio que muitos pastores têm de quererem ficar cada vez mais ricos, de terem mais.
Esses dias me passou uma casa de um líder de uma determinada igreja na TV, que é um negócio assim, é um palácio. Não é uma casa comum, é um palácio. E é alguém que está justamente nessa questão que a gente poderia classificar de mercado da fé. Diga aí, Josivan. Pastor Edmilson, enquanto o pastor Arivaldo estava falando, eu estava me lembrando, né, acerca da pós-modernidade, e uma palavra que veio à minha mente foi a destradicionalização, que trouxe exatamente a customização da fé. Ou seja, cada um vai viver sua fé de acordo com aquilo que ele quer, de acordo com aquilo que ele acredita. Então, dentro desta proposta, qual o alvo do pastor? Qual o objetivo do pastor? Eu sempre me pego a questão do propósito. Qual o propósito em eu ser pastor? Qual o propósito de Deus quando Ele me chamou? Foi para enriquecer? Não. O propósito de Deus para a vida de um pastor é que esse pastor, dentro dos princípios bíblicos, dentro dos ensinos do mestre, ele coopere para glorificar o nome de Jesus, edificar a igreja. Se por acaso o seu trabalho lhe der uma boa qualidade de vida, a gente não é contra, desde que ele tenha e que ele mantenha o foco. O foco dele, o foco do pastor, não é enriquecer aqui. O foco do pastor é cumprir em sua vida os projetos e os propósitos de Deus. Por isso, se faz necessário que ele sempre faça uma reavaliação da sua vida, para descobrir o que é que ele quer. Uhum. É um tema complexo, né? E a gente vai recebendo aqui várias contribuições, questionamentos, né? Como é que a gente pode trazer determinados conceitos do Evangelho para o tempo chamado pós-modernidade, ou para essa visão de sociedade líquida, como defende Zygmunt Bauman. Como é que a gente pode trazer questões relevantes do Evangelho para um tempo extremamente complexo, um tempo em que as questões da fé são relativizadas, ou como bem coloca o pastor Jesus nas suas falas, sempre que aborda esse tema, aquela atitude da bricolagem, né? Onde cada um constrói a sua fé ao seu próprio sabor, ao seu estilo. É algo terrível. Esses dias eu estava ouvindo um professor, né, que é bem conhecido aí no mundo da filosofia e tem falado bastante, tem muita coisa dele na internet, o Leandro Carnal, e ele dizendo o seguinte, nós estamos vendo uma época em que o sujeito se diz católico, mas ele não acredita mais no Papa. Ele se diz católico, mas ele não acredita mais em Maria. Ele se diz católico, mas ele frequenta também o centro espírita. Ele se diz católico, mas ele faz isso se aplica também aos evangélicos. Ou seja, há uma mistura generalizada, uma customização da fé que é uma coisa devastadora. A fé cristã, ela sempre foi exclusivista. Ou você é discípulo de Cristo, ou você não é. O mundo pós-moderno é inclusivista. Tudo pode ser incluído. Né? E esse é um desafio que eu quero lançar uma pergunta para vocês daqui a uns minutinhos mais. Eu queria tenho duas questões que eu queria que a gente abordasse. O tema, como eu disse, é muito amplo e a gente não consegue explorar tantas temáticas, mas eu queria ainda ver duas questões com vocês. A primeira, quais são as características de uma igreja que aderiu a essa visão mercadológica do Evangelho? Pastor Jesus, me ajude a pensar sobre isso. Quando eu penso sobre isso, eu sempre trago à memória pastor aqui de Brasília, da Presbiteriana do Planalto, esqueci o nome dele agora. Ricardo Barbosa? Ricardo Barbosa. Caminho do Coração. Eu gosto muito da analogia que ele faz, né? Ele dizia que quando ele era criança, ele fazia aquela analogia da venda e do supermercado. E nós falamos um pouquinho disso aqui na semana passada. Eu me lembro dessa época da minha infância, né?
que meu pai entregava a cadernetinha na minha mão, e eu ia lá na venda do seu Adão. Eu chegava lá, o seu Adão sabia quem eu era, passava a mão na minha cabeça: Jesus, seu pai está bom, sua mãe, seus irmãos, o que você precisa hoje? Então, nós nos conhecíamos, havia um relacionamento de conhecimento pessoal e de confiança. Aí depois veio o supermercado, né? A lógica, né, do supermercado. Que você vai no supermercado, você não sabe quem é o dono, não quer saber, o que te interessa são os produtos, o preço pelo qual eles são vendidos, e o dono do supermercado também não sabe quem você é e também não se interessa. Então, a característica, né, da igreja que entrou nessa, né, vamos dizer, é a igreja que perdeu os vínculos fraternos, relacionais, de amizade, de amor, de comunhão, de conhecimento. Então, a igreja que perdeu esses vínculos, né, que não se interessa, não quer saber o nome do indivíduo que veio, ele entrou e saiu da mesma forma, mas deixou o dinheiro dele, é o que importa, não sabe onde ele mora, as dores que ele passa. Então, para mim, a essência é essa. A igreja, na sua essência, ela tem que ter a coinonia, ela tem que ter a diaconia, ela tem que ser querigmática e ela tem que ter a martiria. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, né? Então, uma igreja cristã, ela se fundamenta na doutrina dos apóstolos, ela tem a coinonia, ela tem o querigma e ela tem a diaconia. Se ela não tem esses aspectos, ela não é uma igreja cristã. Então, é dessa forma que eu olho, que analiso, né? E que eu avalio quando uma igreja ela se perdeu, né? Ela assumiu uma dimensão de mercado, ela deixou de ter aquele aspecto analítico da venda, da relação de confiança, de credibilidade fraterna, e passou a ter uma relação de mercado, né? Então, é nesse aspecto que eu analiso e avalio. Pastor Jesus, seu microfone está batendo alguma coisa nele, está fazendo um barulhinho. Eu queria colaborar aí com uma... Se o senhor me permitir, pastor Edmilson. Pois não, Júlio. Eu estive lembrando de um livro que eu li há muito tempo, escrito pelo pastor Caio Fábio, na época, né? Pastor Caio Fábio. Ele escreveu um livro com o título Imitando Confissões de Agostinho. Ele escreveu um livro chamado Confissões de um Pastor. Não sei se vocês já leram esse livro, é um livro bem antigo dele, na época. E ele fala de uma série de práticas que naquela época, estamos falando aí de década de 70, 80, começaram a surgir no Brasil. E aí o que acontece? Nessa pergunta que o pastor Edmilson fez, o que caracteriza uma igreja que aderiu a uma visão mercadológica do Evangelho? Uma delas é que, primeiro, os homens eles não estão perdidos. Os homens são pessoas boas que precisam de uma oportunidade. É uma visão sociológica. Ou seja, o homem, ele na ideia daqueles, né, da academia, que não acredita de que o homem é um ser degenerado, ou seja, na verdade, o homem é um homem bom e que, se ele colocado nas suas condições perfeitas, ele vai fazer o bem. Então, essas igrejas, elas deixam de ir, porque proclamar que o homem está perdido faz mal para os negócios, né? É ruim para os negócios ficar chamando todo mundo de pecador. O mundo não é uma seara a ser convertida, é um mercado a ser conquistado. O evangelho é um produto, não é uma verdade a ser proclamada, né? O Jesus dos evangelhos também é um produto e eles vão embalar ele com um monte de fitinha brilhante. O Jesus dos evangelhos passa a ser um produto muito bem vendido, o que é um problema, porque uma coisa é você pegar alguém que ensina alguma verdade religiosa maluca, a outra coisa é o sujeito empunhar a Bíblia e começar a ensinar um Jesus embaladinho, como se ele fosse uma coisa que ele não é. Uma outra característica que me preocupa muito, aí eu falando enquanto professor de hermenêutica, pastor, é que igrejas que se distanciam da Bíblia e começam a aderir ao mercado, à visão mercadológica, elas começam a anunciar a Bíblia somente de forma alegórica. A alegoria, ela é abundante nesses lugares. Não se ensina a Bíblia de forma temática, de forma
expositiva, não se prega o evangelho, não se ensina as escrituras. A escritura ela é interpretada alegoricamente o tempo todo. Por quê? Porque a alegoria ela é conveniente. Ela cabe nos propósitos econômicos daquela instituição. Ela vai ajudar. E elas podem se aplicar a qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser. Isso. A Bíblia tem alegoria. A Bíblia tem alegoria. Mas você interpreta a alegoria é uma como figura alegoria. de linguagem. É uma figura de linguagem, figura de retórica. Agora, legítima. quando eu abuso dessa figura de linguagem, pega uma narrativa e vira ela isso. Eu destruo a narrativa, né? A narrativa vai para o espaço, porque Exatamente. Nada significa coisa alguma. Nada. Aí o que se acredita e o que se pratica não interessa. O que importa é o coração. Desde que você seja sincero, todos os caminhos levam a Deus. É mais ou menos por aí. Os membros, eles não são crentes, eles são clientes a saírem satisfeitos. Você tem... São associados, né? Exato, são associados. Você tem um ar-condicionado confortável, você tem isso, tem aquilo. É lógico, isso é tudo muito bom. Eu não estou falando que isso é ruim. Eu estou dizendo que isso passa a ser o foco. Eu estou falando de conceito, de propósito e de foco. É isso que eu estou falando. A santidade deixa de ser... A santidade cristã deixa de ser importante, pastor, porque isso incomoda o cliente. Você vai ficar entrando na vida particular do sujeito, você não tem o direito de entrar na vida particular. Se ele quer viver do jeito que ele vê, ele é feliz, o importante é ser feliz. Essa mensagem, ela é pós-moderna. Eu estava em Recife esses dias, só para ilustrar isso que o Júlio está dizendo, pastor. E eu, ouvindo numa rádio evangélica, entrou um anúncio de uma igreja. E eu fiquei impressionado com o anúncio da igreja. Porque o anúncio da igreja dizia que convidava as pessoas para conhecerem a igreja tal, que ficava na rua tal, e dava o endereço, aquela coisa toda, que era uma igreja com um espaço amplo, confortável, poltronas almofadadas, ar-condicionado, vaga no estacionamento para todos os veículos que chegassem lá, segurança, salas com professores altamente qualificados para dar aula para as crianças, etc. Gente, tinha de tudo. A única coisa que não apareceu que a igreja oferece é uma mensagem do Evangelho. A mensagem de salvação. Posso entrar aí, pastor, agora? Pois não, pastor Edmilson. Exatamente na questão da mensagem. Penso que aí está o diferencial, o que faz a diferença. Porque quando a gente lembra o Evangelho da cruz de Cristo, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E Paulo acrescenta, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Amém. Então, essa mensagem, este evangelho cristocêntrico da cruz de Cristo, hoje dificilmente se ouve pregar nos púlpitos das igrejas. Ele incomoda. Claro que ele é pregado. Incomoda. Ele é incomoda. Não, ele é da cruz. E cruz é símbolo de quê? De sofrimento. Hein? Cruz vai de encontro a uma frase que existe em algumas igrejas: parem de sofrer. Tem uma igreja que coloca, para de sofrer. É o contrário. Cristo diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Isto é, o evangelho da cruz de Cristo. Esse evangelho nós necessitamos e precisamos de restaurar esta pregação, essa mensagem, que é o que vai fazer a diferença, pastor Edmilson, entre a igreja que é de Cristo e a igreja que é um mercado, que objetiva vender os seus produtos como uma empresa, como uma instituição comercial. Um marketing poderoso, né? Isso. Exatamente. O pastor Ari está chamando a atenção para o querigma, né? Proclamação. Sim. Proclamação, Sim. na verdade. Da palavra. O Júlio chamou a atenção para a questão da interpretação, né? E desse querigma. Mas aí tem a koinonia, né? A comunhão. A comunhão, né? a diaconia, né? Serviço. O serviço. Faz com que eles sejam... Exatamente. Então, essas 4 características que Atos nos oferece, elas estão entrelaçadas, né? Até para a gente não cair no iluminismo. É também, verdade, né? é verdade. Pastor, vamos concluir com o pastor Ari. Eu queria só concluir aqui o seguinte. Como
nós estamos dentro do contexto da pós-modernidade, ou da modernidade líquida. A questão da koinonia, da comunhão, do relacionamento morreu. Tudo hoje é à distância. Se conecta e se desconecta. Esse é um dos problemas, que é uma das questões da realidade que caracteriza a pós-modernidade. Não há mais relacionamento, não se constrói mais relacionamento, não se constrói mais comunhão. A questão hoje é o seguinte: eu estou aqui, os senhores, cada um está nos seus estados, e nós estamos aqui nos comunicando. Daqui a pouco, o pastor Edmilson desligou. Acabou tudo. A conexão continua, né? Irmãos, mas... o nosso tempo está se esgotando, eu tenho 10 minutos mais e eu preciso encerrar com mais 2 questões aqui para ver se a gente consegue fechar a temática. A primeira delas é o seguinte: o quão nocivo é esse mercado religioso para a pregação da mensagem cristã? Júlio, como é que você avalia isso? Pastor, eu avalio o seguinte: esse mercado religioso, pensando do ponto de vista do mercado religioso prevaricado, né? Ele distorce na visão, ele produz uma visão distorcida da própria igreja e dos seus legítimos pregadores, porque começa a colocar todos os pregadores do evangelho tudo como farinha do mesmo saco, quer dizer, baixa a régua, coloca tudo, nivela tudo por baixo, ou seja, é tudo um bando de ladrão, um bando de mentirosos, espoliadores da fé. Então esse é um risco e que acontece, que é o mundo que é perdido, que precisa ser alcançado. Eu lembro de um pastor, posso citar o nome dele aqui, porque ele falou isso várias vezes em púlpito, que o pastor Marco Aurélio, lá da Igreja Batista Vida e Paz, no Espírito Santo, que ele dizia assim: estamos chegando num mundo que às vezes dá vergonha de dizer que é pastor, de tanto mercador da fé que tem aí fora. O mundo começa a te ver com desconfiança. Então distorce a visão do pregador, daquele que é pregoeiro, o profeta do Senhor. A outra coisa que isso distorce é a visão do próprio evangelho. Ou seja, distorce a visão do pregador legítimo e distorce a visão do evangelho autêntico. Porque o evangelho autêntico é o evangelho da cruz. Né? O pastor Ray Comfort, né, ele escreveu um artigo, o título do artigo, há muitos anos, na década de 90, dizendo assim: Air Conditioner de Hell, quer dizer, colocando ar-condicionado no inferno. Refrigerando o inferno, que era o título que ele escreveu. E aí, ele diz o seguinte: olha, pregar sobre juízo final, sobre inferno, sobre morte, sobre pecado, faz mal para os negócios, está fora de moda. Está fora de moda pregar sobre isso. Só que o fato é que isso é o que mostra para o homem que ele precisa de um Salvador, e aí então você anuncia para ele o Salvador. O Evangelho, segundo o Ray Comfort, ele começa com a declaração: você está perdido. É uma má notícia. Você dá uma má notícia primeiro para depois dar uma boa notícia. Então, o Evangelho também é distorcido. A outra coisa desse mercado da fé, pastor, na minha opinião, é que trata-se de escândalos que podem promover a perda de vidas. Ou seja, isso pode ser extremamente danoso, porque pode endurecer o coração de pessoas que poderiam estar caminhando para a fé, poderiam estar caminhando. Então, há um peso grande aí. Só que tem um outro detalhe, eu queria colocar como último ponto, para deixar os irmãos também compartilhar e colaborar, é que, no final das contas, esse mercado da fé, ele acaba servindo como uma espécie de balizador. Jesus falou lá, e Paulo também falou isso, dizendo que importa que é necessário, é imprescindível, é inevitável que escândalos aconteçam. Porque isso vai mostrar quem é da fé e quem não é, ou seja, quem são os verdadeiramente virtuosos. Isso vai segregar aquilo que é do que não é, isso é um ponto. A outra coisa é que esses mercadores da fé, eles vão satisfazer uma demanda de mercado. Paulo falou que no fim dos tempos os homens iam sentir comichão nos ouvidos, desejo profundo de ouvir coisas agradáveis. Eles estão satisfazendo o mercado, existe um nicho. Só que esse nicho, ele compete com o evangelho legítimo. Se ele não estivesse competindo com o evangelho legítimo, mas ele compete. Então ele acaba nos atrapalhando. Consequentemente, ele provoca a igreja bíblica do Senhor. Ou seja, nós temos mais
responsabilidade ainda de dar um bom testemunho, de praticar nossa fé, de praticar aquilo que a igreja bíblica pratica, e não ficar surpreso, porque isso foi profetizado, os escândalos aconteceriam, esse mercado doido, ele aconteceria porque ele próprio falou, mas nós não podemos nos deixar contaminar por ele, e precisamos, assim, deixar claro que não convergimos e não concordamos com isso, mas isso compromete bastante e distorce a visão que o mundo tem a respeito do evangelho, a respeito do próprio pregador e a respeito do caminho da salvação. É bem sério isso. Ou seja, traz confusão, né? Oi? Na verdade, traz confusão, né? Que é caracterizado, né, pelo engano de se achar que é cristão, quando, na verdade, muita gente não é. O livro, se não me engano, o Evangelho de Jesus Cristo, de John MacArthur, ele defende a salvação pelo senhorio. Eu conheço esse livro. Né? Não simplesmente a fé, como muitos estão tendo hoje, fazendo hoje, como um assentamento psicológico, sem necessidade de prática. Você psicologicamente assenta que acredita nisso, mas, na verdade, isso não desemboca na praticidade. Então, é esse o engano. Nós precisamos ver a verdade do Evangelho, que implica não só que Jesus Cristo é Salvador, mas que Ele também é Senhor. Pastor Ari, eu vou lhe provocar aqui. Deixa eu lhe provocar com uma outra questão. Essa semana, o Ministério Público entrou aí com uma ação aí contra um pastor de um determinado igreja, falando por conta do grão de feijão a R$1.000, né? O grão de feijão para a cura do coronavírus, né? E esse negócio foi lançado aí, a gente não sabe onde é que vai dar, mas a questão é o seguinte, não é só o grão de feijão, existem inúmeras coisas que são ofertadas nisso aí. Há um fenômeno, né, pastor? É uma coisa, assim, impressionante, e como as pessoas acreditam nesse tipo de coisa. Como é que a gente pode explicar esse fenômeno, ter uma aceitação numa sociedade como a nossa? Por que as pessoas aceitam esse tipo de coisa? Como é que o senhor vê isso? O pastor Edmilson, o profeta Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Existe um cientista político dos nossos dias que ele escreveu um livro que foi muito bem aceito na sociedade, é o Auto-Engano. Ele diz que as pessoas se sentem bem em ser enganadas. Não gosta, se você chegar e falar para ele a verdade, ele vai ficar com raiva. É capaz de ficar seu inimigo. Mas se você disser uma mentira que ele gosta de ouvir, ele vai aplaudir a você. Então, infelizmente, o espírito que hoje domina a mente do homem que não tem Cristo, que não tem a mente de Cristo, ele se satisfaz, se realiza e se sente bem em ser enganado. Este é um aspecto, é um lado. O outro é que existe também aqueles que, de boa fé, a mente dele, de boa fé, ele acredita que aquela proposta é verdadeira, que funciona, e vai e segue, depois se decepciona. Há uma decepção, porque a mercadoria foi vendida, foi paga, mas não foi entregue. É o problema do PROCON que o pastor Edmilson levantou, o PROCON dos pastores. Quer dizer, o camarada espiritual, né? Quer dizer, ele promete, recebe o dinheiro, mas na hora de entregar, ele não entrega. De modo que, meus colegas, encerrando essa questão, eu lembraria Paulo que diz, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Amém. Infelizmente, há uma grande maioria que hoje transformaram uma palavra de Deus em uma mercadoria, um produto estão vendendo, e o pior, estão milionários. Eu li essa semana, já para encerrar aqui, pastor Edmilson, o seu problema é o tempo, né? Olha, exato. Olha, eu li essa semana aqui que a revista Forbes relaciona no Brasil alguns pastores que o patrimônio são de milhões, 900 milhões, 500 milhões, 300 milhões. Eu estou há 46 anos no ministério, não consegui ricar. Eu não consegui. Ô, pastor Jesus, só tem um segredo aí. Pastor Jesus, como é que a igreja, né? Como é que os pastores
que querem levar uma vida de acordo com o Evangelho, né? Podem, aqueles que lutam, que batalham para viver de acordo com o Evangelho, podem enfrentar as tentações desse mercado religioso. Tanto a igreja, porque às vezes a igreja ela é uma igreja séria, que está fazendo e de repente abre a concorrente do lado, né? E que vai, em 6 meses, arregimentou lá 500, 600 pessoas, a outra que está lá fazendo um trabalho, às vezes, de 5, 10 anos lá, está com 100, 200 pessoas, e vê aquela outra, aquele volume, porque ele oferece um monte de produtos que aquela igreja ali não oferece. E o próprio pastor, que muitas vezes é mal remunerado, existem igrejas que muitas vezes não reconhecem o valor do ministério pastoral, não tem uma atitude de miséria, às vezes, no trato com o próprio pastor. Não estamos falando de riqueza, mas estamos falando de dignidade. Dignidade. Então, às vezes a gente encontra igrejas que têm essa postura, uma postura muito miserável, uma postura mesquinha nesse trato. E como é que o pastor que está lutando para viver o evangelho integramente, ou a igreja que está batalhando para ser uma igreja genuinamente evangélica, podem enfrentar essa tentação aí desse mercado religioso? É uma pergunta difícil, complexa, né, pastor? E que, de certa forma, nos atinge a todos nós, né? Como disse o pastor Ari, eu estou há 46 anos no ministério, né? Do pobre. Né? Exatamente, e tantos outros, né? Como é que eu vejo a questão? É Paulo dizendo: sou grato a Jesus que me considerou fiel, designando-me para o ministério e me fortaleceu. Então, sou grato a Jesus, que me considerou fiel, me designando para o ministério e me fortaleceu. Então, o ministério ele não é nosso, ele é do Senhor Jesus. Amém. A expressão designar, ela é uma expressão jurídica, né? Jesus entregou para a gente, ele delegou. Ele delegou. Uma delegação. Exatamente. Essa questão do ministério, e me fortaleceu. Então, se não for pelo fortalecimento de Jesus, essa ideia, esse sentimento de fidelidade e de que um dia nós estaremos face a face com ele para prestar contas, né, daquilo que fizemos em termos de vida e de ministério. E a outra coisa que eu considero muito e fundamental, talvez para mim, por filosofia de ministério, seria a questão fundamental, é que nós temos uma causa que é maior do que nós mesmos. Então, por essa causa nós morremos, por essa causa nós entregamos a nossa própria vida. Então, se eu não tiver essa noção, né, de filosofia ministerial, de fundamento relacional com o Senhor Jesus, né, de que eu tenho uma causa que é muito, infinitamente maior do que eu mesmo, eu não vou sobreviver. Então, todos os dias, como ministro do Evangelho, eu tenho que refazer meus votos de fidelidade. Porque se nós quiséssemos fazer o que eles fazem, nós faríamos. É que eu disse, o pastor é uma pessoa, né? Não é porque eu sou pastor, não, o pastor é acima da média. O pastor ele é comunicador, o pastor ele é escritor, o pastor ele articula as palavras, ele sabe convencer. Então, se o pastor, né, quisesse fazer isso que os outros fazem, ele faria com a maior facilidade e talvez melhor do que muitos desses que estão por aí. Mas todos os dias nós temos que refazer os nossos votos de fidelidade, né? Amém. Sou grato a Jesus, que me considerou fiel, designando-me para o ministério e me fortaleceu. Então, eu tenho uma causa que é maior do que eu, que é a causa de Jesus, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, estamos chegando aqui ao final da nossa segunda live sobre esse tema, né? Eu quero aqui agradecer ao pastor Ari,
Agradecer ao Júlio. Júlio, o Robson Alves mandou um recado para você, depois eu mando no privado, não vou ter coragem de falar aqui não, viu? É o churrasco? Não sei. Ou a muqueca? O Robson me chama de capixaba? o Robson me chama de Minexaba, né? Porque ele fala que eu sou um Minexaba. mineiro capixaba. Pois é. Bom, A muqueca é boa, a agradeceu. muqueca capixaba. Ele fala que muqueca é capixaba, o resto é peixada. Esse é o lema que a turma utiliza por lá. Exatamente. Agradecer aí ao pastor Jesus também por a sua contribuição, agradecer ao Júlio, ao Josivan. A nossa intenção aqui é provocar, é fazer com que o tema seja levantado, discutido. Lógico que nós não temos respostas para tantas questões, não temos nem tempo hábil para trazer tantas informações, né? Se a gente olha aqui no nosso chat, a quantidade de pessoas com questionamentos ou fazendo colocações muito grande que nem temos condição de citar aqui. Mas a ideia é provocar no sentido de fazer com que os pastores, os líderes, a igreja esteja pensando sobre um tema ou sobre temas tão complexos como esse que nós estamos vivendo no contexto atual. A igreja brasileira está passando por uma transformação e nós, como pastores, como líderes, nós, como membros do corpo de Cristo, não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Precisamos estar de olhos abertos e tentar fazer uma leitura do nosso tempo à luz do próprio Evangelho. Se não formos capazes de ler o nosso tempo à luz do Evangelho, poderemos ser engolidos por esse sistema maligno que rouba a mensagem, que contamina a mensagem e que termina oferecendo às pessoas um produto que nunca foi oferecido por Jesus, nunca foi oferecido pelo Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê da sua graça. Obrigado a todos que participaram do nosso chat, muito obrigado. Gente do Brasil inteiro e de outros países aqui também, muito obrigado. Que Deus esteja dando graça a cada um de vocês e nós possamos utilizar essa live, esse material, para aprofundar a discussão. O pastor Jesus está aí, sempre aberto a discutir os temas. Quando passar a pandemia, vocês podem convidá-lo, o Júlio também. O pastor Arivaldo está aí também em Sergipe, e o Josivan na Paraíba, e eu estou aqui em São Paulo. Então, estamos espalhados pelo Brasil afora e estamos todos juntos num só propósito, numa só missão, que é proclamar e anunciar Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês que participaram da nossa live. O vídeo vai ficar disponível no canal da CBN-PE. A gente não está conseguindo fazer transmissão por ele, porque há uma exigência aí, tem que ter mais de 1.000 inscritos no canal e a gente não tem ainda. Então, se você não se inscreveu, depois que nós colocarmos o vídeo, mandar novamente, se inscreva lá no canal da CBN-PE, para que a gente possa ter uma quantidade maior de inscritos. Deus abençoe a todos e juntos, pela obra de Deus, juntos para a glória de Deus. Um abração Amém. a todos, Amém. em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Amém. Obrigado. Graça e paz, irmão. Graça e Que paz. o Senhor abençoe a todos. Só mais um minutinho. Assim que entrar, eu aviso a vocês. Aí a gente já... Estão embrulhando alguma coisa aí. Nós já estamos no ar. Eu vou mandar o link aqui para vocês.
Graça e paz a todos. Estamos de volta com a live da CBN-PE e Ormiban, aqui da Convenção Batista Nacional de Pernambuco, para todo o Brasil e as nações, com a nossa live semanal, nesses tempos em que as nossas comunicações estão aí basicamente limitadas às redes sociais. E temos feito esse trabalho no sentido de trazer reflexão, discussão de temas relevantes para a igreja, no contexto em que nós estamos vivendo. Semana passada tivemos uma primeira live nesse tema, e como não conseguimos esgotar toda a temática, trouxemos o tema para esta semana novamente, e esperamos concluir a nossa pauta hoje. Quero desde já agradecer ao pastor Josivan Guimarães, que está aqui conosco, da Paraíba, que atualmente também é um dos vice-presidentes da Ordem de Pastores da Convenção Batista Nacional e está respondendo pelo estado de Pernambuco. Queremos agradecer também ao pastor Arivaldo, que é esse sergipano aí, gente boa, que está conosco também, aos seus aí quase 77 anos já de vida, mas sempre alegre, contente e servindo a Deus nos mais diversos ramos, que também é uma pessoa que é especialista também na área desse mercado religioso, que é o tema que nós estaremos falando, teologia cristã versus mercado religioso. Nos alegramos também pelo pastor Arivaldo, que são aí 46 anos de ordenação ao ministério pastoral, sempre firme e forte servindo ao Senhor. Amém. Obrigado, pastor Arivaldo. Temos também a alegria de ter conosco o Júlio César. Seja bem-vindo, Júlio, mais uma vez. O Júlio também é professor de grego, professor de hermenêutica e também tem formação em teologia bíblica, com ênfase em missões transculturais, e é pós-graduado em ciências da religião. E é uma alegria tê-lo conosco também, participando desse bate-papo, que muito contribuiu na semana passada. E também temos o nosso querido pastor Jesus Aparecido dos Santos, que é o atual presidente da CBN, é pastor da Igreja Batista Central de Anápolis há 25 anos, e também é bacharel em teologia e mestre em ciências da religião, e também está nos ajudando nessa conversa. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão chegando agora ao nosso canal, nós já mandamos o link aí para a maioria dos pastores que nós temos contato. Pedimos que você repasse esse link para alguém. Nós estaremos na nossa live falando sobre diversos temas. Nós já temos aqui o pessoal aqui do Espírito Santo, que já apareceu por aqui, gente de Brasília, da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Estados Unidos. Temos também aqui Minas Gerais. Então, tem gente já de vários lugares já conectados conosco. Estamos aguardando outros se conectarem. Acabamos de mandar o link aí, pessoal. Você pode mandar também para os seus contatos, que será a extensão do tema da semana passada, e esperamos que tenha uma grande contribuição a todos. Mas antes, queremos ter um momento de oração.
ainda vai continuar por um tempo. Precisamos de muita graça de Deus para a gente poder enfrentar esses desafios. Deu um blackout aí. Deu, mas voltamos já. É. Não sei o que aconteceu, tivemos um problemazinho na rede. Deixa eu ver se ela continua no ar, normalmente. Continua. Continua. Ok. Nós vamos ter um momento de oração pelo nosso Brasil, orar pelas nações, nesse tempo de coronavírus, como dizíamos, em que já ultrapassamos a casa dos 10 mil mortos. Lamentavelmente, é um número muito triste, e a situação ainda continua. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos, a quarentena foi estendida até o dia 31 de maio. Ou seja, teremos ainda mais um mês inteiro de quarentena, tempo que os governos esperam que a curva de contágio esteja menor, né? Mas precisamos levantar um clamor, porque o sofrimento tem sido muito grande. Nos hospitais, muita gente tem morrido, não é nem de coronavírus, mas porque não tem atendimento para outros setores. Aquilo que nós temíamos, infelizmente, já está acontecendo. Em alguns lugares, o sistema de saúde está saturado e não tem condições de atender ninguém. Coisa terrível. Recebemos um pedido de oração esses dias de Manaus, de um irmão chamado Felipe, implorando que a gente levante um clamor pela cidade de Manaus, pelo estado do Amazonas, onde o pico da Covid-19 é extremamente elevado. Nós vamos fazer duas orações nesse instante. Primeiro, gostaríamos de fazer um clamor pelas nações, pedindo a misericórdia de Deus, pedir para o pastor Arivaldo nos elevar a Deus em oração, fazendo um clamor para que o Senhor estenda sua mão de graça e de misericórdia sobre as nações. Pastor Arivaldo, por favor. Nós oraremos sim. Supremo e eterno Deus, único Senhor, no céu, nos céus e nos céus dos céus. Em nome de Cristo Jesus, do teu Filho, nós oramos, nós clamamos as misericórdias do Deus Altíssimo. Sim, meu frente Deus. a essa realidade que a humanidade está a passar, afetado por esse inimigo, afetado por esse vírus, afetado por esse Covid-19. Nós clamamos aos céus, porque nós conhecemos e nós sabemos que o Deus a quem nós oramos, ele tem poder ilimitado. E todas as coisas estão submissas, subordinadas ao seu poder e à sua vontade. Aleluia. Em nome de Cristo Jesus, nós apelamos para a compaixão de Deus, para as misericórdias do Altíssimo, a fim de que todos possamos ter mais uma experiência da grandeza do Deus que ouve e que responde orações. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos por todas as nações, por todos os líderes a nível mundial. Oramos pelo nosso querido Brasil. Pedimos clemência, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Cristo Jesus, em concordância com todos os teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Quero pedir para o pastor Josivan Guimarães orar também pelas pessoas que estão hospitalizadas, seja pela Covid-19 ou por outras enfermidades. Que Deus estenda sua mão de misericórdia para que as pessoas possam se recuperar dessa enfermidade e que o número de mortes no nosso país possa diminuir sensivelmente. Vamos orar, pastor Josivan. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, exaltado seja o Senhor.
A tua palavra diz: esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós somos teus servos. O Senhor assim nos chamou. Amém. Nós louvamos o teu nome, nós te adoramos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua benignidade para conosco. A tua palavra diz que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, de Amém, eternidade. Senhor. Eternidade é a tua misericórdia. Amém, Jesus. Nós colocamos, Senhor, o nosso coração, nós colocamos a nossa vida Amém, Jesus. por estas pessoas que estão hospitalizadas, Sim, meu Deus. tanto por esta pandemia Glória a como Deus. por outras. Nós nos identificamos com elas, Senhor, Sim, Jesus. Amém. porque são Glória a Deus. pessoas, muitas delas, que nós Sim, Jesus. estão próximas de nós, que nós amamos, Sim, meu que Pai. está contida nesse contexto Sim, que nós Jesus. vivemos. Glória a Deus. E pedimos ao Senhor que o Senhor Sim, se Jesus. lembre, Sim, que Jesus. o Senhor tenha misericórdia, Amém. porque no momento como este, Pai, nós nos sentimos impossibilitados, nós nos É sentimos verdade. impotentes, É e é por isso que nós Sim, clamamos ao Deus. Senhor. É verdade. Nós nos dirigimos ao Senhor Amém, com o nosso Jesus. coração, Amém, Jesus. com a nossa alma, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus, Aleluia, Jesus. tudo aquilo que Jesus efetuou como Glória a Deus. sacrifício substitutivo, nós pedimos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que a tua Glória misericórdia a Deus. se estenda a todos Amém. eles que Amém. se encontram enfermos. Que o Senhor Amém, agora, no nome de Jesus, Amém, coloque Jesus. a sua mão poderosa, venha Aleluia, trazer Amém. alívio, onde Aleluia, estiver Jesus. havendo Glória a dores, Deus. Glória a venha Deus. trazendo cura, Senhor, É, dessa Senhor. Amém. enfermidade, que Amém, pessoas Jesus. possam voltar sãos Amém, Jesus. para os seus Sim, lares, para os Jesus. seus Sim. parentes, possam Amém, voltar, Senhor. Senhor, para a Sim, sociedade. Jesus. Sim, Jesus. Faz assim, Senhor. Glória a Deus. Tem Glória a Deus. misericórdia, É em verdade. nome de Jesus. Jesus. Amém, Amém. Jesus. Amém. E Queria amém. que a E amém. gente fizesse mais uma oração ainda, pastor, por aqueles que estão lutando para salvar vidas. Os médicos, os enfermeiros, os socorristas, os bombeiros, os policiais que estão envolvidos em tantas operações. O número de enfermeiros contaminados aqui no Brasil é altíssimo, o número de enfermeiros mortos é muito alto, parece que o mais alto do mundo, se considerado em proporções. Então, nós levantar um clamor para que Deus tenha misericórdia desses Senhor. que estão à frente Sim, da Jesus. batalha, para que eles possam permanecer firmes. Vou pedir para o pastor Jesus fazer essa oração, esse clamor Amém, Jesus. em Amém. favor dessas pessoas. Amém, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã diante da tua presença. Ó Deus, como cidadãos dos céus, mas também cidadãos aqui da terra, É, sim, Jesus. especialmente do nosso querido Brasil, essa pátria amada. É Deus, verdade. em nome do Senhor Jesus, nesse Amém, momento Jesus. Amém. tão doloroso, tão É, difícil, Jesus. Amém. dessa epidemia, Senhor, que se alastra É, sim. de uma forma impiedosa, danosa, destruindo, matando. Nós É. queremos clamar ao Senhor, Deus, por aqueles Amém, que estão Jesus. na frente da batalha. Amém. Amém. Os médicos, enfermeiros, policiais, administradores da saúde, É todos esses verdade. que estão diante da Sim, meu batalha, Deus. ó Deus, Amém, Jesus. enfrentando face a Amém. face os Amém, danos, Jesus. ó Deus, Amém. maléficos desse É vírus. verdade, Jesus. Pai, É em verdade. nome do Senhor Jesus, É cubra-os verdade, com a Jesus. tua Amém. graça, Amém, Jesus. livra-os, Amém. ó Deus, de todo Amém. mal, que a tua Amém, potente e Jesus. poderosa mão possa Aleluia. blindá-los de uma forma especial. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te clamamos, Amém. Pai, pelos médicos, pelos Amém. enfermeiros que não podem fugir dessa É batalha. verdade, É verdade. verdade, Deus. Pedimos, ó Deus, pelos secretários de Ó saúde, Deus. ministros de saúde, ó Deus, Ó todas Deus. essas autoridades da saúde, Sim, Jesus. Senhor, dê-lhes sabedoria, graça, enfim, Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia Tenha misericórdia, Senhor. por eles, pelos seus Sim, Jesus. familiares, Sim, Jesus. que ficam Amém, com o Deus. coração na mão Sim, todas as sim. vezes
que eles precisam sair para o atendimento. Nós oramos, clamamos e suplicamos ao Deus vivo, ao Deus que tem todo o poder e toda a autoridade, em nome do Senhor Jesus. É verdade. Amém. Glória a Deus. E a gente vai encerrar esse ciclo de oração, vou pedir para o pastor Júlio orar pelas autoridades, aqueles que têm que tomar decisões, os governos municipais, governos estaduais, aqueles que estão no governo federal, para que sejam sensíveis ao sofrimento da população e que estejam abertos a uma direção de Deus no sentido de como tratar toda essa situação. Pastor Júlio. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, mais uma vez, nós elevamos a voz a Ti. Deus querido, te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nos dobrando perante o Senhor, cumprindo a Tua palavra, Pai querido, enquanto pregoeiro da Tua palavra, Deus amado. Amém, Deus. E colocamos perante o Senhor, ó Deus, para clamar, Senhor. A Tua palavra nos diz que se alguém precisa de sabedoria, que clame, que o Senhor dá profusamente. Nós clamamos neste momento sabedoria, ó Pai querido, por todos aqueles que estão revestidos de autoridade, por aqueles, ó Pai querido, cuja caneta, ó Pai querido, cujas decisões definem destinos, ó Pai querido, de muitas pessoas, ó Deus querido, de segmentos inteiros do país todo, ó Deus amado, Deus, em nome de Jesus. Seja, Senhor, seja com aqueles que estão, ó Deus querido, encarregados, ó Pai querido, de tomar decisões públicas, ó Deus, seja no âmbito municipal, estadual, federal, ó Deus querido, em qualquer instância, ó Pai querido, dos governos, não somente do Brasil, mas em outros lugares em todo o mundo, a fim de que as vaidades sejam colocadas de lado, Deus querido, a fim de que as disputas políticas sejam colocadas de lado e que a vida humana seja valorizada. Deus querido, põe temor no coração de todas essas pessoas que sabem que têm o poder para decidir. E põe sabedoria, Senhor, dá direção. Cerca, Senhor, essas pessoas com pessoas sábias, ó Deus, Senhor, que possam ajudá-los nas decisões. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Seja com a nossa nação, Pai. Seja com a nossa nação. Seja com essa terra, ó Deus querido. Essa terra, ó Pai querido, que tem pecado com o Senhor, mas a gente nós estamos neste momento reconhecendo o pecado dessa nação e reconhecendo que precisamos do Senhor e que, ó Deus querido, independente de quem seja, mas que os governantes da nossa nação, ó Deus querido, se dobrem perante o Teu poder. E independente se nesse momento estão reconhecendo isso ou não, mas que a tua mão seja sobre eles, ó Deus querido, e que as decisões que sejam tomadas realmente sejam para o bem, para a proteção, para a guarda, para, ó Deus querido, para o bem-estar das famílias que nesse momento estão angustiadas, para que eles estão sofrendo. Seja conosco, seja, Senhor, com aqueles que estão revestidos de autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória